Meu nome é Missato, sou trabalhadora da casa e vim hoje dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho. Hoje é o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Este capítulo já é o final das bem-aventuranças, O sermos felizes. Bem-aventurados significa sermos felizes. Felizes aqueles que são misericordiosos. Neste capítulo, é um capítulo muito importante, dentro do meu parecer, que acho que é uma das coisas mais difíceis que a gente tem para aprender nessa vida, que é o perdão. Então, por isso, vou dividir em duas partes. A primeira parte, nós seguiremos assim: perdoem que Deus possa lhe perdoar. Reconcilie com seus adversários. O sacrifício mais agradável de Deus. O cisco e a trave no olho. Não julguem para não serem julgados. Aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Bom, perdoar é uma paz que a gente tem com a gente mesmo e com o próximo. Quando a gente perdoa, a gente liberta um sentimento de tristeza, de raiva, de falta de entendimento, não é mesmo? E a gente fica bem conosco mesmo. Então, esse capítulo, a gente tem que estar refletindo em todos os pontos que mexe com o nosso coração, nosso sentimento. Vamos lá. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles próprios alcançarão a misericórdia. Se perdoarem as faltas que os homens cometem contra vocês, também receberão o perdão do Pai Celestial. Mas, se não perdoarem os homens quando forem ofendidos, meu Pai Celestial também não os perdoará. Se seu irmão pecou contra você, vão e acerte a falta em particular com ele, e se ele ouvir, terão ganho o seu irmão. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes terei que perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Jesus disse: será 7 vezes? Não, será então o perdão 7 vezes, 70 vezes. Mateus capítulo 18, versículo 15 a 22. E aí, o que a gente percebe quando ele diz isso é que a misericórdia de Deus é representada pela doçura, pelo amor. Então, perdoar significa amor. Quando ele diz também que existe o esquecimento das ofensas, faz que a gente torne o perdão um verbo divino. Perdoar o próximo é a maneira que representa o amor de Deus. Então, tenha em mente que perdoar o próximo não é julgar. Quando a gente julga, a gente não perdoa. Então, perdoar é do fundo do nosso coração. Melhorar esse pensamento é primordial para que exista essa paz. Reconcilie com seus adversários. Jesus disse isso para que a gente possa ter paz. Essa paz significa a prática do perdão. Precisamos ter isso em nossa mente, em nossos atos, no dia a dia. Isso faz que a gente torne uma pessoa bem melhor. Quando Jesus diz, perdoa
70 vezes, 7 vezes, não existe o significado numérico de números, e sim o significado da perfeição deste perdão. Infinitamente precisamos perdoar. O perdão tem que ser agradável a Deus. Esse é o grande sacrifício que Deus nos pede, né? Porque esse sacrifício é reconhecer o seu erro, né? Em primeiro lugar, e depois você perdoar o que foi ofendido, o que te ofendeu. Esse reconciliamento faz que você se torne uma pessoa melhor e que você tenha realmente esse progresso, espiritualmente falando. É vencer, é pular obstáculos, é conseguir realmente o melhor de você. Sim, é difícil? É difícil. Não é fácil. Não estou dizendo que é fácil. Estou dizendo que isso existe muito partindo do princípio que você entende o que é perdão. Por isso, é um sacrifício que Deus pede para que a gente faça. O cisco e a trave no olho. Como vocês conseguem ver um cisco que está no olho do seu irmão e não conseguem ver a trave que está no seu próprio olho? Como pode dizer a seu irmão, deixe-me tirar o cisco que está no seu olho, se de vocês possui uma trave? Hipócritas, retire primeiro a trave que está no seu olho, para depois retirar o cisco que está no olho do seu irmão. É muito mais fácil a gente chegar o erro, as coisas que a pessoa faz errada, as atitudes erradas do próximo. Mas como é difícil olhar o que você faz, né? Por isso que sempre comentamos isso nos estudos do Evangelho. Olhe primeiro para si. Se você não olhar para si, não entender o que você faz nas suas atitudes, você não consegue perdoar o próximo. Apontar é fácil. Aponte para você. É difícil. Não disse que é fácil. Tá? Não julguem para não ser julgados. O que eu comecei a falar no nosso estudo de hoje, né? Então, não julguem para não ser julgados, pois serão julgados conforme julgarem os outros. E será aplicada a vocês a mesma medida que usaram para medir os outros. Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2. Jesus explica. Então, escribas e fariseus levaram até Jesus uma mulher que havia sido surpreendida em adultério. E fazendo com que ela ficasse em pé no meio do povo, disseram: Mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Moisés nos ordena, na lei, a apedrejar as adúlteras. Qual é a sua opinião a respeito desse assunto? Eles diziam que isso querendo tentar Jesus a fim de terem do que acusá-lo. Porém, Jesus, abaixando e começou a escrever no seu dedo na areia, como continuasse a interrogá-lo. Até levantou e disse: Aquele dentre vocês que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Após isso, abaixou-se novamente e continuou a escrever na areia. Mas eles, tendo ouvido Jesus falar assim, retiraram-se um ao outro, saindo em primeiro lugar os mais velhos, porque possuíam mais pecados.
Após todos se retirarem, Jesus falou sozinho com a mulher no meio da praça. Então ele levantou-se de novo e disse: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém condenou você. E ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não vou lhe condenar. Vá e não volte a pecar. João capítulo 8, versículo 3 a 11. Nossa, que ensinamento, não é mesmo? Isso é o que Jesus quer. Como eu disse, não é fácil. Jesus entende isso, né? Por isso a reflexão é importante. Jesus fez nesse movimento, né? Nessa questão da mulher adúltera, as pessoas pensarem. Isso foi o grande ensinamento. A reflexão é muito importante. E esse capítulo é um capítulo de reflexão, não é? O que muito faz que a gente entenda que o perdão, como eu disse, é um verbo divino, de muito amor. Se vocês gostaram desse capítulo, dê seu joinha, compartilhe com seus amigos. Isso faz que nosso canal tenha muito mais seguidores. Muito obrigada. Até a próxima!